O presidente Jair Bolsonaro informou pelas redes sociais sobre os avanços nas negociações com os Estados Unidos sobre o setor de açúcar e álcool. Bolsonaro disse: o representante comercial dos Estados Unidos comunicou hoje ao chanceler Ernesto Araújo que o Brasil receberá uma cota adicional de 80 mil toneladas de açúcar no mercado americano. Trata-se já do primeiro resultado das recém-abertas negociações Brasil e Estados Unidos para o setor de açúcar e álcool, conduzidas no Brasil pelo Ministério das Relações Exteriores e nos Estados Unidos pelo representante comercial. A cota para o açúcar brasileiro nos Estados Unidos passa de 230 para 310 mil toneladas e, por lei, beneficiará exclusivamente os produtores do Nordeste. Antes de mais nada, eu queria dizer que, para mim, é um grande privilégio. Eu que agradeço a atenção dos senhores e a disponibilidade de me escutar nesta manhã. E uma felicidade pessoal e estar, como dizia, ainda que virtualmente, na Escola Superior de Guerra, já que meu tio, o almirante de esquadra Ernesto de Araújo, foi diretor dessa escola há muito tempo. Ele faleceu antes de eu nascer, não tive a oportunidade de conhecê-lo. Mas tenho o orgulho de ter o seu nome. O meu nome é uma homenagem ao meu tio, Almirante Ernesto, de modo que é particularmente grato para mim ter essa oportunidade. Eu gostaria, antes de falar de aspectos da nossa política externa, falar um pouco de ideias que estão por trás da nossa política e, mais do que isso, compartilhar algumas reflexões, porque eu acho que a gente precisa sempre pensar nas bases daquilo que nós fazemos, quais são os conceitos que estão por trás daquilo que nós fazemos. E eu tenho refletido ao longo desse período da Covid, da pandemia, sobre duas visões de mundo que parecem muito diferentes e que cada vez mais se mostram diferentes e que estão se revelando agora nesse momento de tanta dramaticidade, de tantos desafios novos e inesperados, poderiam talvez falar em termos de esquerda e direita, mas não é para esse lado que eu gostaria de levar. Eu gostaria de levar mais para um lado, digamos assim, filosófico, de visões de mundo, E eu procurei caracterizar isso como duas visões, realmente praticamente antagônicas, usando um termo de filosofia, quer dizer, de um lado o realismo e de outro lado o nominalismo. São termos que se usam em filosofia, sobretudo filosofia medieval, num sentido um pouco diferente desse que eu vou empregar aqui, mas justamente para escapar, digamos, de palavras, de designações que têm uma carga política. Bem, o que eu entendo por essas duas vertentes, realismo e nominalismo? Eu vou discorrer um pouco sobre isso. Eu tenho notado, por exemplo, de um lado nós temos uma tendência ao bom senso, do outro lado o fanatismo. De um lado o pensamento aberto, o pensamento que dialoga com a realidade, de outro lado o pensamento fechado, o pensamento puramente abstrato e conceitual. De um lado o primado da verdade, de outro lado o primado do poder, de um lado a vida humana, social, concebida em torno da liberdade, de outro lado a vida humana e social concebida em torno do controle, para dar alguns exemplos. Há outras dicotomias aqui que eu gostaria de falar, mas queria dar um pouco essa ideia. Bem, a questão, bom senso e fanatismo, talvez fanatismo não seja o melhor nome, mas de um lado nós temos claramente o bom senso, diante da pandemia, por exemplo. Nós temos uma reação onde há uma preocupação concomitante com saúde e economia. Do outro lado nós temos uma visão puramente, digamos, determinista, onde não, só importa a vertente da saúde, só importa a necessária imposição das medidas mais draconianas possíveis, independentemente das consequências disso para a sociedade. E isso se desdobra em outros domínios, mas hoje para nós acho que isso é muito visível. Nós temos a dimensão do pensamento. De um lado nós temos, que decorre do bom senso,
o pensamento que eu chamo de pensamento aberto, que é o pensamento que dialoga com a realidade e se corrige de acordo com a realidade. Do outro lado, o pensamento fechado, que é o pensamento que não dialoga, que é o pensamento que parte de ideias pré-concebidas, de certa forma a caracterização da ideologia, mas também não queria usar esse termo aqui, né? Um pensamento que se desdobra por rotulagem e por estereótipos. Nós vemos isso com muita frequência hoje em dia, na mídia sobretudo, né? Tudo é necessário sempre colocar um adjetivo, colocar um rótulo, colocar uma caracterização, seja positiva ou negativa, e isso se cola à realidade e acaba cobrindo a realidade. Bem, disso também decorre uma dicotomia entre a questão de verdade e a questão do poder. No lado do realismo, nós temos o conceito, digamos, conceito tradicional de verdade, que é da adequação do pensamento à coisa. Existe uma verdade, né, nessa visão de mundo, e ela pode ser buscada, não é fácil encontrá-la, ela exige esse diálogo com a realidade, portanto exige o pensamento aberto, né, e é uma visão também de uma certa humildade, de que o ser humano, seja individual ou coletivamente, não é dono da verdade. Ele precisa buscá-la permanentemente refletir e adaptar seu pensamento. A verdade, essa busca é sempre precária. A verdade existe, mas ela não é óbvia, né, nessa visão. E do outro lado, nós temos, no lado do nominalismo, depois eu vou explicar porque eu chamo de nominalismo e realismo. Mas, do outro lado, nós temos o poder. O primado do poder, o conceito, e isso se refletido na verdade, que é o conceito utilitário da verdade, né? Quase partidário às vezes, a verdade como algo absolutamente determinado por uma linha política ou por uma linha proveniente de uma determinada estrutura de poder, né? Uma verdade que a gente tem visto pela experiência histórica ao longo de décadas, séculos, nessa visão de mundo, que é sempre absoluta, mesmo que imutável. Quer dizer, cada dia existe uma verdade absoluta, né? Então, do outro lado, você tem uma busca permanente de uma verdade que nunca é absoluta, porque ela está sempre sendo buscada. Aqui nós temos essa imposição, mas muda, de acordo com as conveniências políticas, aquilo que é considerado verdade ou não, aquilo muda. Então, mas voltando, então, por que eu chamo realismo e nominalismo? Basicamente isso, porque de um lado nós temos o diálogo com a realidade, do outro lado, simplesmente a concentração, não simplesmente, mas a concentração na palavra, a palavra dissociada da realidade, portanto o nome, né? O nome dissociado da realidade, o nome como uma imposição. E isso se reflete, por exemplo, nessa questão do verdade versus poder. De um lado, a palavra é um instrumento para a busca da verdade, do outro, a palavra é um instrumento para a imposição de um determinado poder. Bem, uma outra dicotomia, que eu chamaria entre a moral e o moralismo, né? A moral eu coloco no campo do realismo e o moralismo no campo do nominalismo. Então, moral, quer dizer, a questão da ética. A ética é também uma busca permanente de uma determinada verdade que nunca se alcança, né? É a busca é a negociação permanente entre concepções diferentes do bem, entre concepções diferentes daquilo que é melhor para o indivíduo ou para a coletividade, né? E o moralismo é a afirmação peremptória de determinados princípios de uma maneira impositiva e não buscada, né? Muitas pessoas dizem que, né, sim, outras diriam que não, mas aí voltando, por que eu digo isso? Porque a moral é a discussão sobre o que cada um de nós faria nessa situação. O moralismo seria aquele que chega e obriga o outro a se jogar no trilho, né? O moralismo seria né, a determinação de uma moral para o outro, né? E nunca para si mesmo, né? Eu vou dar um exemplo então corrente aqui da nossa, que a gente está vivendo no Brasil e no mundo também, né? Uma entrevista, por exemplo, que acho que todo mundo assistiu aí do Fernando Gabeira com o Felipe Neto, né? Que ele perguntava: o que você acha
de fato que uma determinada decisão judicial no Brasil seja imposta a países de todo o mundo. Isso eu acho ótimo. Mas se um juiz das Filipinas impuser uma decisão dele no Brasil, o que você acha? Aí não. Então, acho que aí a gente vê a diferença entre moral e moralismo, né? Moralismo é aquele que vale sempre para o outro e não para si mesmo. Bem,